Da obra Alguém Me Tocou, de José Carlos de Luca. Recomeçar. Em João capítulo 3, versículo 3, diz Jesus: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Este pensamento surge de um diálogo que Jesus manteve com um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. O Evangelho não registra qual teria sido a pergunta formulada por Nicodemos e que levou Jesus a proferir esta resposta. Mas pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o espírito Humberto de Campos abre as cortinas do tempo para descrever qual foi a questão formulada por Nicodemos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. E Jesus respondeu que ninguém conhecerá o reino de Deus sem nascer de novo. Creio que esta preocupação de Nicodemos em conhecer o reino de Deus também deve ser a nossa, pois nenhum reinado da terra é capaz de suprir os anseios de paz e amor de que nossa alma tem necessidade. Por tal razão é que o apóstolo Paulo nos recomenda buscar as coisas do alto e não centrar a nossa vida exclusivamente na conquista dos valores materiais, sempre passageiros e que cedo ou tarde haveremos de deixar na própria terra. Para não esquecer disso, vez ou outra, eu costumo visitar algum cemitério, olho bem para os túmulos, vejo as fotografias dos falecidos, as datas em que partiram desta vida e imagino que um dia chegará também a minha vez de deixar esse plano de existência. Aqui deixarei todos os meus bens terrenos, meu cargo público, meus familiares e o possível destaque social que minhas tarefas de orador, escritor e radialista imerecidamente me proporcionaram. Todos os meus ficarão por aqui. Só irão comigo as conquistas que porventura tiver feito em meu próprio espírito no campo da justiça, do amor e da caridade. O reino de Deus não é um lugar específico, mas um estado de espírito que se alcança quando vivemos segundo os propósitos que Deus traçou para nós. O reino de Deus não se alcança apenas depois da morte, é acessível a todos nós a partir do instante em que decidimos viver em consonância com a lei divina, da qual o preceito supremo é amar ao próximo como a si mesmo. Quando nos afastamos do amor, ficamos fora do reino, e isso implicará para nós a experiência da dor e do sofrimento. Um motorista que não respeita as leis de trânsito certamente se envolverá em muitos acidentes, os quais poderão, inclusive, lhe retirar a própria vida, assim como estará sujeito ao pagamento de multas pelas infrações praticadas e de indenizações pelos prejuízos causados ao outrem. Da mesma forma, quando optamos por viver fora do reino de Deus, isto é, quando deliberadamente agimos contrariamente àquilo que Deus deseja para nós, fatalmente mergulharemos em problemas dos mais variados, pagando a multa do sofrimento e a indenização da infelicidade. Como pertencia ao grupo dos fariseus,
Nicodemos era um homem de profundo conhecimento das práticas religiosas, porém, ainda estava em busca do reino divino, o que nos permite concluir que ele, apesar de todo o conhecimento que possuía da lei divina, ainda não se apossara do reino, e isso certamente ocorria porque lhe faltava a vivência das leis de Deus, que ainda estavam apenas no campo de suas especulações intelectuais. Creio que todos nós somos um tanto parecidos com Nicodemos, pois se ainda não ingressamos no reino de Deus, não é por falta de conhecimento das leis espirituais, nem mesmo às vezes nos falta a prática de ritos religiosos nos templos de nossa fé. O que nos falta é viver a lei divina no âmbito dos nossos interesses pessoais e nos relacionamentos que nos cercam. Nem mesmo Jesus afirmou ter vindo para destruir a lei de Moisés ou dos profetas. Ao contrário, ele declarou que veio para dar-lhes o cumprimento. Jesus de Nazaré foi o profeta diferente de todos os demais, porque ele viveu tudo aquilo que os outros ensinaram. Respondendo à indagação de Nicodemos sobre o que deveria fazer para entrar no reino dos céus, Jesus afirma que era preciso ao homem nascer de novo. Do ponto de vista biológico, é impossível ao homem nascer de novo na mesma existência. O próprio Nicodemos, tentando entender a resposta de Jesus, afirma que era impossível ao homem velho voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez. Isso nos leva a concluir que Jesus não falava de um nascer de novo do ponto de vista biológico, mas sim de um renascimento emocional e espiritual que nós devemos realizar como condição para entrar na posse do reino divino. Está implícito no ensinamento do Mestre que este ingresso no reino se faz de forma paulatina, progressiva, pois depende de um processo de nascer, morrer e nascer outra vez. A primeira parte desse processo é de ordem emocional e se estabelece na própria experiência física. Precisamos deixar morrer em nós todos os sentimentos negativos que estejam atravancando o nosso progresso. Mágoas, ódios, culpas, ressentimentos, traumas precisam ser excluídos de uma vez por todas dos nossos painéis psíquicos, pois do contrário, convertem-se em verdadeiros fantasmas que nos assombram e impedem nosso ingresso no reino da felicidade, cujas portas se abrem com as chaves do perdão e do amor. Vivemos com esses estados negativos da alma é negar o amor a si mesmo, e assim passaremos a viver no inferno que nós mesmos criamos. Acomodar-se nas experiências infelizes do passado gera estagnação e dor, porquanto somente a vida desfrutada no aqui e agora é capaz de nos proporcionar uma vida feliz e saudável. Precisamos aprender a nascer de novo a cada dia, deixando para trás o que nos machucou e construindo no novo dia experiências felizes, como se a nossa vida estivesse nascendo naquele momento e nos fosse possível começar tudo de novo. É mais do que certo, porém, que o processo de ingresso no reino de Deus se assemelha a um certame com sucessivas etapas. É uma longa caminhada de ascensão que não se faz da noite para o dia, embora
Não devamos utilizar esse argumento para viver passivamente, sem o esforço da nossa iluminação. Jesus já estava na posse do reino celeste quando afirmou: Eu e o Pai somos um. Isto quer dizer que Jesus era um iluminado, porque se identificava perfeitamente com a vontade de Deus. Por isso ele nos ensina, na oração do Pai Nosso, a pedir: seja feita a vontade de Deus em nossa vida, o que nos permite concluir que ainda resistimos a executar o plano que Deus tem para nós, pois na maioria das vezes queremos apenas fazer o que é da nossa vontade, a qual nem sempre coincide com a vontade do Pai. E quando os nossos desejos falam mais alto do que os desejos que Deus tem em relação a nós, o que ocorre quando o egoísmo grita mais alto do que a voz serena do amor, entramos em rota de colisão com a felicidade que tanto almejamos e que somente pode ser alcançada dentro do perímetro comportamental que Deus traçou para seus filhos. Mas como Deus é o Pai amoroso que jamais desiste de nós, nos concederá tantas experiências quantas forem necessárias para que possamos nascer de novo, até ingressarmos definitivamente em seu reino divino. E mesmo que tenhamos desperdiçado uma vida inteira em equívocos de toda ordem, haveremos de nascer de novo em outros corpos pelas portas da reencarnação. É o renascimento espiritual, vale dizer, é o nosso espírito renascendo em nova vida, em outro corpo físico, com a oportunidade de refazer escolhas, agora pautada nos códigos divinos. A reencarnação é a prova de que Deus sempre nos perdoa dos enganos cometidos, pois nos propicia novas oportunidades de renascer em uma nova vida para refazer a experiência mal sucedida. Hoje estamos nesta nova vida e a prova disso é que Deus apagou de nossa mente as lembranças infelizes das existências passadas, para que tudo em nós se renove em atitudes de paz, amor e alegria. Jesus nos trouxe as ferramentas dessa transformação. Cabe a nós, agora, fazer o parto do nosso renascimento. Deixemos morrer em nós tudo aquilo que não sirva para o nosso crescimento, tudo aquilo que nos faz mal e nos causa lágrimas de dor e aflição. Vamos renascer para a vida que nos aguarda em novas chances de crescimento, alegria, amor e paz. Nascer de novo nos dá a ideia de que é preciso voltarmos a ser como criança, recuperando em nós mesmos os dons da alegria, da espontaneidade, da pureza de coração, da ausência de julgamento, da criatividade e capacidade de reconciliação, virtudes que as crianças têm de sobra. Afinal de contas, Jesus afirmou que o reino do céu é das pessoas que são como as crianças. Voltaremos a ser crianças em uma próxima encarnação, reaprendendo a viver. Mas poderemos desde já alcançar o reino da luz se deixarmos nossa criança interior emergir da infância, dando nova vida ao homem que já se julga velho demais para recomeçar. Farei uma oração. Jesus, aqui me encontro ferido por tantos fracassos, cansado de experimentar desilusões.
Seu Evangelho fala repetidas vezes sobre o reino de Deus, onde imagino que deve haver paz e amor. E eu ainda me sinto fora desse reino. Sei que você me convida a entrar, mas vejo que a porta de entrada é estreita e baixa. E hoje aprendi que a porta é estreita para que somente os humildes passem por ela, porque, via de regra, os orgulhosos carregam muitas coisas desnecessárias consigo. Geralmente estão cheios de si e não conseguem passar pela porta estreita. E a porta também é baixa. Somente uma criança consegue passar por ela. Meu eu adulto não passa, teria de engatinhar como criança para entrar. Por isso, mestre amado, descobri que preciso fazer uma cirurgia espiritual para diminuir meu peso e minha estatura. Preciso extirpar o orgulho de mim para me tornar humilde, retirando a prepotência e a arrogância que não me deixam passar pela porta do reino do céu. É preciso fazer um trabalho de rejuvenescimento para voltar a ser como uma criança. Só assim serei admitido no reino do Pai. Seja meu cirurgião, amigo Jesus. Ajude-me a nascer de novo para a vida, a felicidade e o amor. Eu preciso, eu quero, mas preciso de sua mão, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.